Hoje na nossa aula de ciências nós iremos revisar aí o nosso conteúdo para a prova. Peguem aí o calendário de prova de vocês. A nossa prova de ciências acontecerá no dia 17 deste mês, da próxima semana, dia 17/9. O que vai cair na nossa prova? Eletricidade, geração de energia, fontes alternativas de energia, propriedade dos materiais. Portanto, turma, para cada um desses tópicos aqui, a tia colocou aí no calendário de prova de vocês, que está disponível no Delta e também no kit de materiais proposto para essa semana. Vocês poderão pegar na escola, tá? Para cada um desses conteúdos, nós temos aí as páginas, estude bastante. Mas antes, a tia quer revisar aí com vocês cada um desses tópicos. É lógico que a tia não tem como, né, fazer aqui dar toda a aula, né, que já foi dada, falando da eletricidade, de geração de energia, fontes de energia e das propriedades, do jeito que foi as outras aulas. Nós vamos fazer o apanhado aí, ó, pegando um pouquinho de cada conteúdo e trazer aqui para vocês poderem revisar junto com a tia Angélica, tá certo? Vocês viram, né, durante as nossas aulas, que a eletricidade, ela não pode ser medida, ela não pode ser pesada, né, nem medida, nem pesada, você não pode fazer isso. Porém, ela está aí presente no nosso dia a dia. Ela é útil para os nossos afazeres, para a realização das nossas atividades. Sem ela, né, gente, sem a eletricidade, nós não podemos, né, fazer as nossas atividades do nosso dia a dia. Nós não poderíamos utilizar os nossos materiais, os nossos equipamentos dentro das nossas casas, como por exemplo a máquina de lavar, o liquidificador, né? E outros materiais que temos aí que são de extrema importância para cada um de nós. Então, turma, vamos lá falar aí da eletricidade, né? Que a tia agora começou a falar para vocês e ela é útil para cada um de nós. Nós falamos aí durante as nossas aulas sobre o circuito elétrico, né? Abra o livro de vocês na página 63. Lá fala assim, gente, ó. Quando ligamos os aparelhos elétricos a uma tomada conectada à rede elétrica ou a uma pilha, permitimos que cargas elétricas se movimentam através dos fios. Então, quando você liga aí um aparelho eletrônico aí na tomada ou coloca uma pilha, ele vai funcionar por conta das correntes elétricas, por conta dessa rede elétrica, né? Então, essas cargas elétricas é que vão fazer funcionar esse aparelho. E esse movimento de cargas, gente, forma uma corrente elétrica. Então, para que esse funcionamento aconteça, para que esse aparelho venha a funcionar, nós temos aí a carga elétrica, né, o movimento de cargas, que ela vai formar aí uma corrente elétrica que faz com que esses aparelhos funcionem, como a tia Angélica acabou de falar. Para que haja corrente elétrica, todos os componentes devem ser conectados sem interrupções, né? E aí, quando ele não pode ter nenhuma interrupção para que esse aparelho venha a funcionar. Isso aí forma um circuito elétrico. Como que é formado um circuito elétrico? O circuito elétrico, turma, é formado pelo gerador de energia, pelo fio condutor, pelo aparelho. E cada um desses componentes aí, gente, cada um desses que a tia acabou de falar, exerce uma função para que esse aparelho venha a funcionar. Por exemplo, o gerador de energia, ele vai transformar outras formas de energia elétrica e induzir o movimento das cargas elétricas. Então, ele vai fazer aí, ó, acontecer, vai transformar outras formas de energia, fazendo acontecer o movimento de cargas elétricas. Aí, o fio condutor, ele é o meio por onde as cargas elétricas vão se movimentar. E o aparelho usa energia elétrica em seu funcionamento. Por exemplo, a lâmpada, o eletrodoméstico, certo? Então, nós vimos aqui
quais são, né, como que é composto aí o circuito elétrico. O circuito elétrico é formado pelo gerador de energia, pelo fio condutor e pelo aparelho. Inclusive aí, ó, gente, na primeira pergunta dessa atividade de vocês de revisão para a prova, número 1, explique como é formado o circuito elétrico. Então, ele é formado por gerador de energia, fio condutor e o aparelho elétrico você vai utilizar. E cada um deles, como a tia falou, tem uma função. A corrente elétrica só percorre um circuito se ele tiver todo conectado. Então, a corrente elétrica só vai percorrer um circuito elétrico se ele tiver todo conectado. Nesse caso, diz que o circuito está fechado. Então, a corrente elétrica só percorre um circuito se ele estiver todo conectado. Então, se ele está todo conectado, nós dizemos que esse circuito ele está fechado. Então, se há uma interrupção em um ponto do circuito, as cargas elétricas não vão conseguir se movimentar pelos fios e não há fornecimento de energia elétrica para que o aparelho funcione. Então, quando tem alguma interrupção, quando algum dos interruptores está fechado aí no caso, alguns interruptores, se há alguma interrupção desse circuito, nós chamamos de circuito aberto, certo? Então, olha só, o circuito elétrico fechado, nós vimos aqui, ó, que ele tá todo, o circuito elétrico fechado, ele vai percorrer toda a corrente elétrica, tá aqui funcionando, E aí, nesse caso, a lâmpada ela vai estar acesa. Nesse caso aqui, o circuito elétrico aqui, ele está fechado. Estão vendo o gerador de energia, o circuito elétrico, a alavanquinha dele aqui está fechado, a lâmpada está funcionando. Quando o circuito elétrico ele está tendo uma interrupção, no caso aqui, ó, a alavanquinha está em pé, o interruptor, então aqui está tendo, no caso, uma interrupção desse circuito, Aí nós chamamos de circuito elétrico aberto, beleza? Então nós falamos aí um pouquinho sobre os circuitos elétricos, certo, turma? E aí, vamos aí um pouquinho mais para frente, lá onde fala da geração de energia, Como que acontece aí? Então, os recursos naturais que fornecem energia para as atividades humanas são chamados de fontes de energia que podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. Então, durante as nossas aulas, nós vimos aí as fontes de energia, que nós utilizamos, elas podem ser renováveis ou não renováveis. Vocês sabem que as fontes de energia, os renováveis são aqueles que se renovam, não renováveis são aqueles que você utiliza e pode acabar, Então, os combustíveis que vêm do petróleo, do gás natural e do carvão são fontes de energia não renováveis. O que quer dizer isso? Você vai utilizar, são recursos que estão presentes na natureza e um dia ele pode se esgotar, pode acabar, certo? Ou seja, eles existem em quantidade finita na natureza e levam milhares de anos para se formar. Porque você vai utilizar, ele não é um recurso que vai ter hoje, amanhã, daqui a um ano, não. Ele vai demorar muito tempo para voltar a tê-lo novamente na natureza. Então, o uso indiscriminado desses recursos pode levar ao seu esgotamento. Além disso, a queima de combustíveis emite gases poluentes ao ar. Então, o movimento de água, do ar, a luz solar e os combustíveis de origem vegetal, como o etanol e a biomassa, são fontes renováveis. Então, nós temos aí, para termos a eletricidade, a energia na nossa residência, você pode conseguir ter tanto por meios renováveis, utilizando os recursos renováveis ou os não renováveis. Então, nós vimos aí, então, quando você usa a água, o ar, a luz solar e os combustíveis de origem vegetal, como o etanol e a biomassa, elas são renováveis, São fontes de energia renováveis, porque você vai utilizar, está presente na natureza e ela se renova, Ela não acaba, ou seja, não se esgota com o uso e podem ser recompostas, E a energia elétrica? Atualmente, gente, a energia elétrica tem grande importância para o dia a dia dos seres humanos. Além de ser usada nas residências, ela é fundamental também na dinâmica das nossas cidades e das indústrias, A
energia elétrica é produzida nas usinas geradoras, que utilizam diferentes fontes de energia. Na escolha de modo de geração de energia, o poder público deve considerar a disponibilidade do local do recurso natural, que será a fonte de energia. Porém, gente, para se construir, né, usinas geradoras, no caso, para ter a energia elétrica, vai utilizar um espaço onde vai fazer o quê? Vai ter que ter a retirada dos recursos naturais para se construir essas usinas geradoras, né? E também podem ser considerados danos ao meio ambiente que ocorrem durante a construção e o funcionamento da usina geradora. Então, igual a tia Angélica acabou de falar. Então, nós temos aí a usina elétrica e nós temos também a hidrelétrica. Como que acontece o funcionamento das usinas hidrelétricas? Então, as usinas hidrelétricas, elas utilizam a energia do movimento das águas para produzir energia elétrica. Então, a força da água vai fazer com que venha ter em nossas residências, na nossa cidade, na nossa indústria, a energia elétrica. Então, olha só, como transformar o movimento da água em energia elétrica? O que vai acontecer? Observe esse mapa aí com a tia na página 68. Então, o fluxo descendente de água. Então, a água represada desce por um grande duto. Quanto maior a altura da descida e a quantidade de água que flui, maior será a energia. Então, essa força da água vai fazer gerar energia. E o que vai acontecer? Ao atingir a turbina, a água em movimento empurra suas pás, que fazem girar o eixo do equipamento. Então, a força da água vai fazer girar essas pás, funcionando aí o equipamento. Aí vem para o gerador. Então, o movimento do eixo faz girar um rotor dentro do gerador e a energia do movimento é transformada em energia elétrica. E aí vai acontecer a distribuição da energia elétrica, é transmitida por fios que a distribui para os consumidores, para o caso aí das cidades, das casas, das indústrias. Tá certo, turma? Então, vocês viram aqui que o recurso natural que são utilizadas nas usinas hidrelétricas é a água. Utiliza aí, no caso, a água, que é um recurso presente na natureza, é um recurso renovável, né? E é utilizado, no caso aí, a água, certo? E das termoelétricas, como que acontece aí o funcionamento das usinas termoelétricas? Elas vão produzir energia elétrica a partir da energia transmitida como calor. Então, o que vai acontecer? A energia térmica liberada na queima dos combustíveis é absorvida pela água, que aquece e vira vapor, que se acumula dentro das caldeiras. Então, aqui vai ter a queima do combustível, aí vai se acumular esse vapor, e o que vai acontecer? O vapor sai da caldeira com muita força e rapidez e segue por uma turbulação. Quanto maior for a força e a rapidez do vapor, maior será a sua energia. Aí vai para a turbina, no caso, tá? E aí a energia do vapor em movimento faz gerar as pás ligadas ao eixo. E depois vai para o gerador, que é o eixo da turbina, é acompanhado a um gerador. E aí a energia compactada pelas pás é transferida pelo movimento dos eixos para o gerador, que a transforma em energia elétrica. E aí depois é distribuída essa energia para as cidades, né? Para as fábricas e para as nossas residências. Aí nós temos também as usinas nucleares. Aqui no Brasil, a tia falou para vocês que nós temos a de Angra 1 e Angra 2, localizada lá no Rio de Janeiro. E um dos impactos aí, um dos pontos negativos das usinas nucleares é porque elas geram resíduos radioativos, que são perigosos para os seres vivos, certo, gente? Aí nós vimos aí um pouquinho desse conteúdo e também falamos das energias, né, das fontes alternativas de energia, que são a eólica, a solar e o biogás. E aí, ó, a energia solar, ela vai fazer o quê? É utilizada para gerar energia térmica, para aquecer aí, no caso, a água, né, da nossa casa e tudo. Só que essas placas, né, que são utilizadas no telhado da casa para obter aí a energia solar, no caso, que nós chamamos de placas fotovoltaicas, né? Elas são caríssimas e aí nem todos têm condições de ter esse tipo de energia em sua casa. A energia eólica também é uma fonte renovável de energia e pode produzir energia elétrica com menor prejuízo ao meio ambiente.
ela é transformada em energia elétrica por meio do movimento das pás de aerogeradores. E o Brasil, gente, é um país com grande potencial para instalar, né, esses parques geradores, certo? E nós temos também o biogás, o biocombustível, né? O biogás é esse combustível produzido pela decomposição dos materiais orgânicos, que pode ser coletado e conduzido por tubulações até as usinas termoelétricas, onde é usada como combustível. E temos aí os biocombustíveis. O biocombustível são derivados de biomassa renovável, como óleos e vegetais. Então aqui vocês irão fazer uma leitura realmente desse conteúdo para vocês poderem revisar novamente, fazer as atividades que a tia Angélica propôs aí para vocês. Além desses conteúdos, nós vamos ter também as propriedades dos materiais, né? Cada material, ele tem aí uma propriedade física. Aí nós falamos da densidade, da tenacidade, da dureza, elasticidade e condutibilidade. Densidade é o quê? Por exemplo, a tia Angélica usou aqui, ó, nós fizemos até na nossa aula online um experimento com sementes, né? E numa água tinha o sal e na outra não, onde vocês viram a semente aí flutuar. Então vocês viram aqui, ó, o ferro e o algodão, né? Os dois têm a mesma massa, porém o algodão ele está ocupando um maior espaço, né? Então, o que é a densidade? A característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. A tenacidade, resistência, né? Nós vimos aí a resistência de alguns materiais que são utilizados. Então, um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado, né? E nós fizemos comparações nas nossas aulas também com esses materiais. A dureza, quanto maior a dureza de um material, mais difícil é riscar a superfície. A elasticidade, né? Nós utilizamos aí até o balão, você estica o balão, ele volta para o tamanho normal. A liguinha também. A condutibilidade térmica, as panelas, né? São bons condutores, né? E aí ele também pode conduzir energia térmica fazendo o cozimento dos alimentos, né, gente? Então, turma, vocês, para revisar esse conteúdo, vocês irão realizar as atividades propostas nessa folha, em 3 folhas. Essas atividades vocês irão colar no seu caderno de ciências, tá certo? Para estar revisando o seu conteúdo de prova. Beleza, turminha? Não deixem de estudar, não deixe para a última hora, certo? Faça as atividades, revisa os conteúdos, faça as atividades que vocês ainda não fizeram, deixe tudo certinho para vocês poderem estudar para a sua prova. Um beijo para vocês e até a próxima aula.